Obrigada, gente. Obrigada pela compreensão de vocês. Então, vamos lá. Concentrar agora, né? Então, a ideia aqui, né, é conversar um pouco, né, sobre essa questão do Technology Roadmap como ferramenta de planejamento estratégico, elaborando o entendimento da transição energética, e eu vou trazer só um estudo de caso para vocês, porque não dá para falar tudo. E o estudo de caso é voltado a essa questão da bioenergia, com um caso específico, né, na questão do biogás de palha. Tá? Agora nem tá difícil aqui hoje, hein? Estou dando... pronto. Então, essa apresentação ela é baseada na metodologia NEITEC, né, que é o meu núcleo de estudos industriais e tecnológicos. Como o Paulo falou, eu sou professora da Escola de Química, mas a minha área de pesquisa é gestão e inovação tecnológica. Então, eu estudo cadeia produtiva, janela de oportunidades, rotas, né, trabalho muito com patentes, com prospecção. E esse trabalho, né, para dar créditos, né, como é que a gente vai montando a informação do grupo, o conhecimento, ele é baseado muito no expertise, né, do grupo, de um trabalho realizado há algum tempo de biogás, cleanup, né, e recuperação de metano, numa dissertação de mestrado, além de tem outros TCCs, específica da Fernanda, que já está fazendo doutorado, e os nossos trabalhos também, que a gente faz no projeto de extensão que a gente tem da UFRJ, Catalisando a Economia Circular, que a gente também está voltado com esse tema. Né? Então, só para a gente contextualizar, né, por que roadmap, por que mapas de conhecimento, como o Paulo falou, mapa tecnológico, todo mundo sabe aqui, né, que a gente vive num mundo, né, onde a gente tem as macro tendências da informação, né, até 2020 diziam isso, né, o Cisco dizia isso, tem muito mais de 50 bilhões de dispositivos estarão conectados à internet, isso aqui já passou disso. A gente tem a questão do dinamismo, né, que é super interessante, essa reportagem do valor econômico, que é antiga, de 2015, mas eu acho muito interessante a gente mostrar, porque até 2000 não tinha nenhum desses aplicativos, né, conectores. Depois de 2000 a gente tem o Yahoo, Google, né, o iPod apareceu em 2001, o Facebook aqui em 2004, o Spotify em 2006, e aí vai. Né? Então a gente tem uma velocidade muito grande. A gente vê aqui à esquerda a questão do Big Data, né, onde a gente tem volume, velocidade, variedade, valor, veracidade, são 5 Vs, agora a gente já tem 7 Vs também. Né? Então, a gente tem bastante volume de informação, uma velocidade absurda, que a gente sabe, uma variedade enorme, mas se a gente não der valor, veracidade, né? Não adianta nada para a tomada de decisão que a gente tem que tomar, né? Seja no âmbito acadêmico, no âmbito empresarial, né? No âmbito governamental e no âmbito pessoal. Então, a gente cria no mundo milhões e quintilhões de bytes de dados o tempo todo. Então, é muito, muito rápido a virtualização, o Big Data, e isso tudo também está ligado, né, que a gente vai comentar isso na apresentação, né, com a questão da inovação. E assim, como é que a gente acompanha todo esse dinamismo, né? Uma das maneiras de você acompanhar, né, é a questão da inovação feita a partir do patenteamento. Mas a patente é a única fonte é uma das formas, ela não é sozinha, né, uma fonte de inovação tecnológica. Claro que não, né? Nem tudo é patenteado. Mas se a gente acompanhar e fazer uma análise muito quantitativa, né, aqui é só quantitativo, e a gente pegar as empresas que mais inovaram em 2018 e ranquear simplesmente pela quantidade de patentes, a gente consegue observar que os top 10, né, das empresas mais inovadoras, elas vão também estar no top 10 das empresas que mais patentearam. Não necessariamente na mesma ordem, né? A gente vê a Samsung aqui em primeiro lugar, aqui, e ela está em quinto lugar das mais inovadoras lá no ranking lá, dessa fonte que a gente buscou, né, da BCG. Só que tem tudo a ver, né? Então, elas estão exatamente nesse mundo aqui, sabe disso. E aí, pegando o gancho também com todo esse raciocínio, a gente sabe que a gente tem a cadeia do valor do conhecimento, né? Pegando o gancho com o Big Data, que não adianta a gente ter dados, se a gente não transforma os dados em informação, em conhecimento, inteligência, decisão, ação e a tomada de valor, né? Para a gente ter
como é que a gente vai agregar valor, né? Como é que a gente vai decidir dentro do conceito de know what, know why, know how, né? Know who, né? Quem faz, como, onde, por quê, né? Sendo que a invenção e a inovação, que são conceitos diferentes, a gente sabe disso, essa diferença, esse gap é cada vez menor. Né? Então, a gente é muito rápido tudo. Né? A lâmpada, quando foi inventada e virou inovação, na época foram 71 anos. Já o transistor, 10 anos para virar a inovação, né? No conceito que a inovação que está no mercado e dá lucro. Então, tudo é muito rápido. Então, nesse contexto, o grande desafio é como a gente vai gerir esse excesso de informações e gerar conhecimento e valor ao indivíduo, né? Como isso muda a minha vida, o valor para a sociedade, o que isso traz para a sociedade, o valor para a indústria, como isso muda a dinâmica, as empresas, né? Como isso impacta. Então, como é que a gente consegue trabalhar com essa quantidade enorme, e aí a gente consegue trabalhar com essa quantidade enorme, tentando prever um pouco o futuro, né? O futuro no sentido objetivo, né? O que a gente tem agora e para onde que a gente quer ir. Como é que vai ser o futuro? E aqui eu boto uma brincadeira, né? Que antigamente essa questão de previsão do futuro era muito aleatória, né? Era muito sem metodologia. Então, aqui eu não estou conseguindo, como eu estou em PDF, eu não estou conseguindo botar a setinha, mas a gente vê aqui à esquerda, quando a exposição de Paris fechar, né, o Erasmo Wilson falava, professor de Oxford, ninguém mais vai ouvir falar em luz elétrica. Aqui a revista Time, em 1968, a compra à distância, apesar de ser completamente possível, irá fracassar porque a mulher gosta de sair de casa, segurar a mercadoria. Então, imagina, né? O e-commerce nem se pensava numa questão dessa. Lumière, né, o vetor do cinema, em 1895, ele falava, o meu invento pode ser explorado como uma curiosidade científica por algum tempo, mas não tem futuro comercial. Imagina, né? Agora não há mais nada, né? O Lord Kelvin, né, o presidente, o matemático físico, o presidente da Royal Society britânica, em 1900, agora não há mais nada novo para ser descoberto pela física. Tudo que nos resta são medições cada vez mais precisas. Então, esse slide é só para a gente pensar, né? Nossa, a gente tem que ter metodologia, a gente tem que ter critério, a gente tem que ter métodos, né? Para a gente conseguir apontar e não levar susto, né? Para onde que está indo determinado setor, determinado processo, sem ter, claro, também uma bola de cristal. Então, sem metodologia, não existe previsão. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de autores, né? Tem Godet, né? Tem aqui um trabalho aqui à direita também super interessante, de roadmap, de futuro. Esse livro aqui do meio é o meu livro, a gente está indo para o segundo, né? Está finalizando aqui o segundo, né? Que eu mostro exatamente como é que é o passo a passo, né? Da gente trabalhar com os mapas tecnológicos. Então, tendo em vista a multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, a gente tem que criar estratégias para o entendimento do futuro. E essas estratégias, elas perpassam exatamente com trabalhos que eu faço há mais de 20 anos, né? Que é estudo de cadeias produtivas, a prospecção, benchmark, roadmap tecnológico e todas as metodologias de roadmap, de prospecção que vocês estão vendo aí, que juntas, né, que não necessariamente trabalham separados, né, mas que juntas podem ajudar a construir o final, né, que eu chamo, né, que é o mapa tecnológico muito baseado no que a gente trabalha em bibliometria e patentometria. Então, a gente trabalha com cenário, com entrevista, matriz SWOT, aqui eu poderia com os exemplos, né, impactos cruzados, mas o que é interessante? Né? O interessante é que a gente conseguir, né, colocar no mapa, no visual, as tendências. Né? É isso que é interessante. A biometria, todo mundo sabe, né, é muito baseada em artigos, a patentometria é baseada em patente, né, a pesquisa, a busca. Tudo está resolvido nos artigos, tudo está resolvido em patentes? Claro que não, né? Existem também os annual reports que são consultados, as bases de dados internacionais, os sites das empresas, mas o que é importante destacar aqui para vocês é que todo o trabalho da construção de roadmap, ele é feito de dados oficiais do mercado e da literatura, tá? Então, eu vou mostrar mais à frente, né, toda a construção, minha motivação, mas, assim, é importante destacar
que a construção ela é baseada em dados oficiais. Então, se existe algum dado não oficial de algum laboratório, alguma empresa, que não estejam fazendo roadmap dentro da empresa, esse dado não vai entrar dentro do mapa tecnológico. Tá? Então, são dados oficiais que existem na literatura. Aqui uns exemplos, antes da gente entrar também na fundo no roadmap, né, dos trabalhos que o grupo já fez, que a gente já fez, de roadmap, né? Esses primeiros aqui, né, eles foram feitos assim para essa empresa, né, com foco, né? Então, por exemplo, produção de ácido cínico a partir de sacarose, por exemplo, né? Reuso de água na indústria de papel e celulose, reuso de água na indústria de óleo e gás, mas com foco refino, né? Quanto mais eu focar, quanto mais objetivo eu tiver, melhor vai ser o mapa. Porque o mapa, que a gente vai ver, ele tem que ter informações principais daquele processo, tecnologia, setor. Então, eu tenho que olhar para ele e ficar claro o que está acontecendo. Ah, mas o mapa vem junto com o relatório? Claro que vem com o relatório. Mas o mais interessante, né, e aqui eu vou falar um pouquinho aqui, estou mostrando aqui do Senai da Bahia, e a gente tem o coordenador do Senai aqui nacional, que coordena esses mapas todos comigo, que está assistindo a gente, o Marcelo Pio, eu vi quando o Marcelo chegou, são demandas específicas, né, e sempre focadas, né, de acordo com a necessidade, né, por que eu vou fazer um roadmap de pré-sal, por que eu vou fazer um roadmap de tintas, mas como assim tintas, né? Não, mas eu quero tintas sustentáveis, isentas, das propriedades especiais inteligentes, né? Quando eu coloquei aqui embaixo robótica, claro que não vai ser roadmap de robótica de maneira geral, né? Existe todo um alinhamento com as palavras-chave específicas, com os especialistas de robótica dos centros específicos, né? E para a gente poder focar, né, identificar exatamente o problema. Então, a gente, dentro da tecnologia, a gente pode fazer um roadmap de vários temas e assuntos diferentes. Né? Uma vez que a gente tenha... Suzana, posso te fazer uma pergunta? Pode. Quando você faz um roadmap, o que você faz especificamente? O que é fazer um roadmap sobre uma área qualquer de pesquisa? O que é especificamente? Eu vou mostrar, Paulo, né? Paulo? Vou mostrar, Paulo, porque como eu vou dar o exemplo de roadmap de biogás, eu vou mostrar exatamente como é a construção, tá? Tá, obrigado. Vou mostrar, porque isso aqui é só exemplos, né? Isso aqui, de 2 anos para cá, 3 anos para cá, a gente também descobriu que a gente pode fazer roadmap não exatamente de uma área totalmente tecnológica, mas se eu conseguir informações oficiais, né, das bases de dados buscadas, né, e a gente consegue fazer roadmap também de ergonomia, né, como é que a gente consegue mensurar a sobrecarga física e mental dos trabalhadores, fazer um mapa disso, né? E por que tudo isso, né? Por que os roadmaps eles vão atender, por que eles são importantes, né? Porque, como vocês vão observar, e eu trouxe alguns exemplos, a gente consegue identificar parcerias, né? A gente consegue identificar concorrentes, a gente consegue identificar trajetórias tecnológicas. Então, uma empresa, ela está trabalhando de um jeito no curto prazo e ela está indo para outro jeito no longo prazo, né? Então, como é que a gente consegue olhar para essa empresa? Eu digo empresa, gente, pode ser um player. A gente fala muito a palavra player no roadmap, né? Porque a gente tem vários atores. Então, para onde que ele está indo, né? Poxa, será que eu consigo parceria? Será que eu estou vendo o que ele está fazendo? E a outra coisa também, respondendo um pouquinho adiantado já a pergunta do Paulo, é que a gente também não faz juízo de valor na construção do roadmap. Ou seja, na busca, na análise. Ou seja, uma vez a metodologia sendo feita de maneira adequada, a equipe alinhando com as palavras-chave, alinhando com os drivers, que eu vou mostrar o que a gente chama de driver aqui. Eu não faço juízo de valor se aquela informação, por exemplo, daquele centro ou daquela empresa de energia serve ou não serve para mim, tá? Quem vai fazer juízo de valor, as nossas análises, vão vir nas análises que a gente chama de pós-roadmap. Então, eu vou colocar no mapa o que o mundo está fazendo sobre aquele determinado assunto. Ah, mas o que eu vou fazer com aquilo?
Já vem a análise toda pós-roadmap. Então, a palavra roadmap, ela pode ser roadmap, né? Roadmap, mapa, ou o ato de injetar no mapa, né? Ele é um processo, ou o próprio mapa, né? E, na verdade, gente, não foi criado por mim. Né? A gente entra, vocês sabem disso, a gente entra no Google, né? Não precisa nem entrar em base específica. Technology Roadmap tem muitos trabalhos, né? Ele começou esse conceito com a indústria automobilística americana, norte-americana, na década de 70, aí depois também veio a Corning, a Motorola, começou a trabalhar nisso, né? Aí já a primeira publicação foi na década de 80, então são tentativas, né, de construção de mapas de conhecimento que já existe há algum tempo, não é novidade. Né? Isso não é novidade. Né? E esse autor que eu coloco aqui embaixo, não sei se está dando para vocês olharem, o Fall, é um autor também super consagrado na área de roadmap. Então, aqui tem outros autores, tá? Né? E aí, o que acontece? Eu estudando isso, né, já pela minha formação de prospecção tecnológica, minha área de gestão, né, eu comecei a ficar um pouco inquieta, né, nos cursos que eu fazia, até internacionais, nos trabalhos que eu lia, de não entender como é que era alocado, né, as tecnologias, né, o que se chamava. Eu não tenho uma bola de cristal, né? Eu não sou uma bruxa, que eu vou quando eu queria adivinhar, pelo contrário, né? Essa minha formação de engenheira, a gente tende muito pelo pragmatismo, né? Nós somos muito aquela detalhe, né? Processo 1 é toda vez que aparece o processo de produção do PET. E o processo 2 é o do PET para o produto final. Claro, porque a gente não necessariamente tem os mesmos players que fazem isso, a cadeia não necessariamente é integrada. Então, a gente vai ter que separar bem as tecnologias, né, as aplicações, etc. Bom, e aí foi feito um passo a passo, né, aqui é uma maneira bem visual, bem simples, tá? Que a gente vai contar essa historinha, né? Que tem uma etapa pré-prospectiva, né? Que a gente vai estudar o tema, a gente vai alinhar o tema, a gente vai conversar com os especialistas, mas muitas vezes especialistas somos nós mesmos, né? Porque isso é na área de química, é muito mais orgânica que a minha área mesmo, a gente vai estar entendendo, mas mesmo assim a gente vai entender bem o tema, ninguém começa um trabalho de roadmap um dos indicadores de inovação, mas a patente é uma fonte de informação tecnológica e mercadológica maravilhosa. Então, todo mundo sabe aqui que depois de um certo tempo de sigilo, né, normalmente 18 meses, a patente, né, ela fica disponível para nós, meros mortais. Muito mais nós que podemos também acessar as nossas bases de dados de patente, né? Seja americana, seja europeia, seja a geral, né? A Derwent, enfim. Na patente, o que o mundo está fazendo sobre determinado tema. Mas isso, como eu falei, né, gente? Isso não vai dar em nada. Eu sou especialista nisso, não interessa. Eu vou pegar, eu vou mapear o que está se fazendo sobre o tema, tá? É um mapa do conhecimento, tá? Então, as patentes concedidas, tá, são aquelas que já foram concedidas, e nesse momento aqui, a gente não está preocupado com a família de patentes, nem quando elas vão caducar, isso é uma análise pós-roadmap, então a patente concedida, né, elas vão estar já no curto prazo. Qual é a filosofia disso? Elas já estão no mercado. Também não consigo mensurar aqui se elas estão dando dinheiro, não estão dando dinheiro, isso é uma análise pós-roadmap, mas eu vou plotar elas aqui. No médio prazo, eu vou colocar as patentes que estão sendo pedidas, são solicitadas. Poxa, mas nem toda patente solicitada vai ser concedida. Beleza, todo mundo sabe disso, a maior parte não vai ser. Tá? Mas já mostra o movimento do setor em relação àquilo. E o roadmap é um processo dinâmico. De tempo em tempo, a gente vai olhar de novo para ele e vai fazer algumas atualizações. Então, as patentes que estão sendo solicitadas, estão sendo pedidas dentro do âmbito tecnológico, elas vão ser plotadas também dentro do mapa. E no longo prazo, poxa, longo prazo, interessa para a gente longo prazo? Claro que interessa. Né? O longo prazo, o que aparece no longo prazo, que a gente conceitua? São informações de artigos, né? De bancada, de simulação, de testes. Poxa, mas isso interessa? Claro, né? São artigos acadêmicos,
né? Principalmente. É muito difícil você deixar a empresa no longo prazo. É academia, né? Instituto de pesquisa. Mas que alguém que está lá no curto prazo, alguém que lá no estágio atual, pode olhar para aquele player lá no longo prazo e querer fazer uma parceria, querer fazer um acordo, né? Olhar o concorrente, poxa, aquele professor, aquele grupo trabalhando assim, poxa, eu estou tentando vamos fazer uma inovação aí aberta com isso, né? Que a gente fala tanto. Então, o longo prazo também aparece, tá? Outra coisa, o que é estágio atual? Quanto tempo? Curto prazo, médio prazo, 5 a 10 anos, 10 a 20 anos? Durante muito tempo, quando eu fazia roadmap, eu colocava, né? O estágio atual hoje, curto prazo 5 a 10. Só que isso é mais uma coisa que eu comecei a verificar, que era muito achismo, né? Eu não posso usar isso, que seria 5 a 10 anos, o outro seria 10 a 20 anos. Isso aí não tem como saber. Então, com o tempo, eu comecei a tirar o prazo, né, os anos. E aí, às vezes, junto com os especialistas, quando a gente faz principalmente para a empresa, a gente discute junto e, às vezes, até os próprios especialistas vão lá e colocam, né, quando não sou eu a especialista específica do tema, e colocam lá a faixa temporal específica. Mas isso é muito arriscado, quando você está trabalhando, né, com o futuro, né, e um futuro tão dinâmico como está acontecendo. E o desdobramento do roadmap, para quem também gosta muito, né, da questão acadêmica, da discussão, e a gente faz isso também, que é bem interessante, você pode olhar para o roadmap, vocês vão ver, né, e a gente pode trabalhar com posicionamento estratégico, e aí eu coloquei um exemplo de alguns autores, né, o Barney, o Porter, por exemplo, Intzler, olhando para o roadmap e entendendo o posicionamento estratégico daquele player. A gente pode entender os cenários de negócios, por exemplo, a gente olha o Penrose, o Barney, por exemplo, então, o roadmap, trabalho com a essência dos negócios de cada um, né? E o modelo de negócio também, além de trajetória tecnológica, né? Etc., como a gente vai ver. E aí, para linkar com o meu tema, né, energético, eu falei, Paulo, olha, eu vou linkar com a transição energética, né? Então, esse tema que a gente vai falar, que é o biogás, né, a gente está pensando no biogás, que é uma energia, né? As fontes para ele são inúmeras, né? A gente tem que viver aqui mesmo. Cada dia mais a Terra atinge o ponto máximo de recursos naturais, né? Que é o dia da sobrecarga da Terra, Overshot Day, mais cedo, né? Então, o ponto máximo de uso dos recursos naturais que poderiam ser renovados sem ônus ao meio ambiente. Então, em 2019, a humanidade atingiu a data limite 3 dias antes que em 2018 e mais cedo que toda a série histórica, medida desde 70. Isso significa, a partir dessa data, todos os recursos usados para a sobrevivência, como água, mineração, extração de petróleo, consumo de animais, plantio de alimentos, etc., entrarão em espécie de crédito negativo. Então, a gente sabe que os recursos são pouco utilizados, né? A gente tem um consumo absurdo, apesar de ter diminuído bastante com a pandemia. Né? 99% dos produtos são jogados fora dentro de 6 meses, né? E o Brasil é o 4º lugar no mundo, né, no ranking de países que mais geram lixo. Então, a gente tem a questão toda da transição energética. Por outro lado, a gente tem aqui no país janela de oportunidade, que a gente sabe, dentro da questão da economia verde, patentes verdes no Brasil, não sei se dá para ler aqui, eu peguei uma reportagem, né, mostrando que é privilegiado. Isso aqui também, para a gente poder linkar, né, que a gente está trabalhando dentro da transição energética totalmente alinhado com o Plano Nacional de Energia, e nesse Plano Nacional de Energia, né, do PNE que saiu recentemente, não sei se dá para enxergar aqui, a gente tem o biogás da agroindústria em 2020, 2030, planejamento de maior inserção de biodigestores, tecnologia de separação do biometano, do biogás, aproveitamento de biogás da termoagricultura e agroindústria, né, e aqui, 2030, 2040, resíduos agrícolas, biogás, saneamento, etc. Então, a gente vê uma perspectiva muito boa, né, pelo menos perspectiva, uma intenção muito boa em relação ao biogás. Então, agora eu vou mostrar para vocês uns recortes, tá, gente? Para entender como é que essa construção do roadmap tecnológico de biogás.
alinhado, né, com essa motivação toda também da janela de oportunidade e da transição energética. Isso aqui é uma figura, tá, de um roadmap pronto, claro que isso aqui vai ser expandido, né, mas que a gente vem junto sempre com um relatório. Então, rapidamente, eu vou passar por isso rapidamente, só para contextualizar, né, a gente vai reduzir a dependência por combustíveis fósseis, ele pode sofrer upgrade, pode ser inserido na rede de gás natural, ele pode ser convertido em energia térmica, energia elétrica, né? A gente sabe que também é usado como biocombustível. Então, para cada tonelada de açúcar, se a gente pensar no biogás de palha, né, a gente tem cerca de 140 quilos de palha, que é um terço do potencial energético, e 140 quilos de bagaço são gerados. E a palha, normalmente, de arroz, que a gente fez de palha, mas focou muito em palha de arroz. Ela costuma usar para fins menos nobres, né? Apesar de o Brasil ser o nono maior produtor de arroz. E como eu botei aqui embaixo, é a queima da palha, como eu gosto de facilitar a colheita, né? E além disso, ela libera emissões de gás de efeito estufa, como o gás carbônico, N2O, né? O metano e a formação de ozônio, etc. Então, tem toda a motivação para a gente trabalhar com biogás, com a biometanização da palha, né? Bom, isso aqui, só mostrei essa figura para vocês, né? Essa fonte de Mastella, essa figura bem bonitinha, não é para a gente discutir essa figura, né? É para mostrar o seguinte: uma vez que eu vou fazer a montagem do roadmap, eu vou ter que entender, claro, né? E a gente, da área de química, claro que a gente tem, vou trabalhar num assunto que a gente tem a facilidade, né? Então, o processo, o que é, né, a biometanização da palha, né? Então, a gente tem os grandes temas, os grandes processos. Então, a gente tem um processo, que é um processo de gestão anaeróbica, né? A gente vai ter etapa de pré-tratamento, a gente vai ter etapa de pós-tratamento, que vão gerar fertilizantes, compostos, fração animal. A etapa, né, depois que passa lá pelo digestato, do que a gente chama do clean-up, né, que a gente vai ter praticamente o biogás e as energias, né, e a gente tem os conceitos importantes, que são os parâmetros do processo, insumo do processo. Então, essa figura, ela vai me ajudar a definir as palavras-chave, essa figura vai me ajudar a definir os conceitos, e essa figura vai me ajudar a definir o roadmap. Tá? Eu tenho que entender essa figura, tá? Eu tenho que analisar essa figura, e eu vou usar muito esses termos nessa figura. Aqui em cima eu botei, só para a gente detalhar, porque eu apresentei isso para o pessoal mais de bio, porque a palha tem você tem que quebrar, né, a palha, né, a lignina, nas etapas de celulose, hemicelulose. Então, a gente tem que ter essa etapa, importante, na obtenção do produto que a gente quer. E aí, a gente pode ver também que o biogás está totalmente alinhado com o conceito de economia circular, que eu falei para vocês, que é a motivação também do trabalho da gente, né? Onde a gente tem a economia linear, que a gente passa de recursos naturais, né? E vai para extração, manufatura, são processos lineares, e o conceito que está sendo super usado em todos os âmbitos, que é a economia circular, né? Que pode ser através de materiais biológicos ou técnicos. A gente tem economia circular técnico, né? E a gente tem um reaproveito, né? A gente vai reuso, reciclagem, né? A gente vai remanufaturar, ou seja, a gente vai nunca fechar esse ciclo de produção, né? Então, aqui uma figura que o biogás totalmente alinhado, né? A gente tem a digestão anaeróbica, o digestato, né, que vai dar o fertilizante, que vai para o setor da agricultura, vai dar o resíduo orgânico, volta para a digestão anaeróbica, depois da digestão anaeróbica a gente tem o biogás, o bioproduto, então um ciclo que não se fecha. Então, mais do que nunca, a nossa motivação. Então, gente, o que acontece? Como eu não quis mostrar direto o roadmap, né, o que acontece? Na análise, né, do pré-prospectiva, que a gente chama, a gente vai criar os drivers. A gente vai criar os drivers meso, a gente vai criar os drivers micro. Os drivers meso é quando eu uso essa palavra, pré-tratamento, e dou um conceito do que é o pré-tratamento.
né? E o micro é quando eu vou entender, mas que pré-tratamento que existe? É o biológico, é o químico e é o físico. E vou fazer o meu glossário do que é esses biológico, químico e físico. O pós-tratamento, vou lá e vou estudar o que é pós-tratamento. Vou fazer um glossário, né? Claro, eu tenho um livro inteiro do que é pós-tratamento, eu tenho, mas eu preciso trabalhar com drivers, com direcionadores. Então, eu tenho que trabalhar com menos frases, né? Mais objetivo. Então, eu tenho que chegar a esses termos. Meso, por exemplo, pré-tratamento, com pós-tratamento, desculpa. E o que é, né? Em relação ao biogás, ao digestato. Também vai ter que entrar no meu roadmap, né? O roadmap tecnológico. Processo, produto, matéria-prima. Poxa, mas eu estou fazendo um roadmap de palha, de arroz. Eu quero focar em palha de arroz? Não, mas eu estou vendo que tem muitas palhas, muitos palha de trigo, palha de milho, palha de arroz. Está vindo muito assunto interessante sobre isso e que eu não quero jogar fora. Então, eu vou focar também nesses, né? Um pouco mais em cima, insumos do processo. Eu estou vendo, nas minhas pesquisas, nas minhas análises, que o reator e equipamento específicos, eles são importantíssimos para o meu processo. Mas como reator e equipamento? Está lá no meu relatório. Mas no roadmap eu não posso colocar tudo, né? Então, voltando àquela figura, né, eu tenho um fluxograma, né, que não é construído rapidamente, né? Aqui a gente tem uma visão, né? Onde está em azul clarinho são as análises meso, e aonde está em verdinho são as análises micro, né? Mas o que vai ser em micro e tal? É discussão com a equipe, o que é importante entrar, o que não é importante entrar, né? Algum tempo atrás, eu fiz um trabalho para uma multinacional de reuso de água, e a empresa falou, olha, eu preciso que você foque em membrana, porque que tenha membrana nas suas análises, porque a gente trabalha com isso e não. Então, assim, a busca é feita com as palavras-chave, a busca é feita com direcionamento, vai e volta, né? Às vezes a gente não acha muita coisa, faz outros cruzamentos de palavras-chave, então é um laboratório mesmo, né? De até você chegar nisso. Por que é importante? Eu tenho que olhar para essa figura e entender que essa figura vai envolver toda a questão do entendimento de produção de biogás a partir de palha. Vai ter que entrar tudo aqui, tá? Porque esse roadmap ele vai servir para mim para várias coisas, né? Tomada de decisão, etc, etc. Bom, e aí, tá? Depois que eu fiz toda essa etapa de prospecção, eu vou montar no mapa, tá? Que eu digo que essa parte é a parte mais fácil, né? Porque eu vou ter todo o meu Excel pronto, né? E eu trabalho com Excel. Quanto mais eu trabalho com Excel, mais eu descubro que o Excel é maravilhoso, né? Eu não abro mão do Excel. Então, às vezes tem alguém que fala, algum aluno, não, vou trabalhar com outra base, eu adoro Excel, e ele é maravilhoso, vou continuar trabalhando. Então, a gente tem aqui no eixo Y, eu não coloquei aqui cores diferentes, mas só para entender. Esse que está na primeira coluna, pré-tratamento, processo, são as análises meso. O que está na segunda coluna são as análises micro. E aí eu vou plotando no meu gráfico, tá? A minha figura, os players, e aí eu posso trabalhar com os players, né? Por isso que eu falo para vocês. As informações são públicas. Eu simplesmente arrumo, ela fornece soluções para pré-tratamento enzimático de resíduo líquido celulose, e a Novozymes, ela é líder mundial na produção de enzimas, está trabalhando com isso também. Então, as duas estão trabalhando com isso, mas em que foco? Biometanização da palha. Tá? Então, isso também é um parênteses que eu quero falar. Eu já apresentando trabalhos, durante a elaboração do trabalho também para uma empresa, um diretor da empresa falou, poxa, mas você está fazendo, na época era axioxínica a partir da sacarose. Poxa, mas você está mostrando os players, e eu acabei de vir de um congresso, sei lá onde, na China, e o açoxi, eu vi que tem um player, uma empresa, que também está trabalhando com açoxina a partir de uma matéria-prima renovável. Mas aí eu falei, bom, mas o nosso roadmap é a partir da sacarose. Então, mas você tem essa informação? Tá, beleza, tenho aqui, eu tenho minha base de dados de reserva, que é tudo que é informação que eu acho interessante, mas que não vai entrar no roadmap. Mas que você consiga pegar do Excel e arrumar aqui no roadmap. Então, o que a gente faz realmente é um trabalho de construção, né, de arrumação, né, do esquema dentro do roadmap. Aí eu peguei outro cluster aqui,
né, que é do mesmo foco. Porque, como é que eu sei que é do mesmo foco? Né? O software não fez isso para mim. A gente vai lá no Excel e analisa. Isso é muito análise. Então, eu tenho essa empresa aqui, chinesa, Chengli, Wi-Fi, né, Wi-Fi, que ela está trabalhando com motores a biogás. Eu tenho a GE, né, e eu tenho a Texaco. Então, elas estão trabalhando, o que elas estão trabalhando? Com equipamentos, acessórios, em que foco? Na área de motor, de biometanização de palha. Né? Então, o que é interessante? A gente vê no roadmap. Vai aparecendo players, né, que, como a gente não faz juízo de valor, como a gente não corta, né, vão aparecendo players que você nem imaginaria que estão aparecendo, né? Não necessariamente pessoal de agricultura, né? Pessoal de biotecnologia, de empresa de enzimas, né? Que vão aparecer, né? Está envolvido com muitos players diferentes. Então, aqui no médio prazo, a gente pegar um outro exemplo também, a gente já vê aqui, em vez de purchase de parceria, eu consigo ver aqui embaixo, isso aqui estava animado antes, quando eu estava no PowerPoint, mas dá para ver. Poxa, eu tenho a Texaco e eu tenho a Georgia Tech Research Corporation, tá? Poxa, se está no médio prazo, o que é isso que a gente viu? São um pessoal que está com patentes, pedindo patentes. Então eu tenho patentes, tá? Aqui eu botei um exemplo de patente, só para ilustrar, que trata da suscetibilidade da palha ao pré-tratamento biológico associado ao químico e físico. Então, poxa, a Texaco, né, petróleo, né, está fazendo uma pesquisa, parceria, e está estudando lá a questão biológica da palha, né? Puxa, como é que eu imaginar isso, né? Então, eu estou aonde isso? Estou no médio prazo. O que quer dizer isso? Nós estamos com patente disso, estão pedindo patente. Então, alguém pode olhar para isso e falar, nossa, a Texaco está se metendo com isso. A gente, já, além de saber que todas as empresas de petróleo, né, a maioria, estão voltadas para a área de renováveis, né, a gente vê isso direto, já estão indo mais a fundo também com questão muito mais específica tecnológica. Tem uma tendência. E aí você vê várias estratégias de atores, né, várias tendências ao longo do mapa. Então, isso aqui é já um zoom de uma análise pós-roadmap, que vem muito, muito, né? A gente fala, quando a gente termina o roadmap, fala, nossa, agora que a gente tem trabalho pela frente, né? Porque é muita análise. Então, por exemplo, essa Iogen aqui, ela aparece no estágio atual, ela aparece no curto prazo, ela aparece no médio prazo. Olha que interessante, né? Ela apareceu porque não é que eu estava lá, nas minhas fontes, né? Nas minhas buscas. Então, ela é uma empresa canadense, líder de biocombustíveis 2G, né, segunda geração. Então, ela produz biogás como subproduto a partir da vinhaça. Então, no estágio atual, ela está com essa tendência. Patente, assim, assado. Aqui eu descrevi um pouquinho a patente, né? Ela é de pré-tratamento físico químico da palha, né? A fração líquida é convertida em biogás. Eu fiz uma descrição pequena da patente. Então, ela já está tendendo, né, a fazer um plus a mais na sua pesquisa. E no médio prazo, né, que é a patente. Então, ela já está tendendo, né, a fazer um plus a mais na sua pesquisa. E no médio prazo, né, que é a patente que ela está pedindo, né, ela já está trabalhando com pré-tratamento, né, etc. E aí vai. Então, tanto no curto e médio prazo, ela mostra tendência na geração de biogás como produto principal da palha e não como produto na geração de bioetanol 2G. Então, depois do roadmap, a gente vai fazer essa análise, né, gente? Essas análises que a gente chama de análises trajetórias tecnológicas, por exemplo, né? Para onde que está indo, né? Eu posso fazer, eu não trouxe aqui, estudar a própria empresa mesmo a fundo, né? Eu posso fazer análise das empresas. Alguém quer falar? Oi, Suzana Helder. A partir dessa... É interessante você mostrar que nesse momento, a gente o conceito do professor de Economia da Inovação, Paulo Saviotti, a gente está num momento de grande variedade tecnológica, de abertura de oportunidades alternativas, etc. Ele trabalha muito esse conceito de variedade. E que depois, em algum momento, isso pode tender a um design dominante, né? Como a gente sabe bem e conhece. Né? Em que ponto desse caminho você acha que uma empresa como a Iogen
está? Ou seja, você acha que eles ainda estão apostando em alternativas distintas ou já está se consolidando em concorrência com outras, uma alternativa que pode ser dominante? Então, quem está falando, né? Elber. Então, Elber. Isso aqui... Vou fazer essa pergunta também, porque eu vou ter que sair 10h30 e eu estava já muito curioso. Esse trabalho, ele terminou, né? E eu não acompanhei a Eugênia, entendeu? Mas, assim, a gente pode perfeitamente, a partir desse trabalho, fazer agora, acompanhar a empresa, entendeu? Então, eu não sei... Eu parei nesse momento, assim, há um ano atrás, mais ou menos, nessa tendência da Eugênia. Agora, a gente pode perfeitamente, e a tua pergunta é totalmente pertinente, e não só pode, como deve acompanhar, entendeu, Helder? Por isso que o roadmap, quando eu comecei a falar no início, eu digo que é um processo dinâmico, né? Mas como é que a gente atualiza? Poxa, quem vai atualizar de tempos em tempos? Então, se você é um especialista em energia, né? Você tem um mapa desse, você fala assim, tá bom, não tem um mapa desse, e isso vai resolver a minha vida para todo mundo, para sempre. Claro que não, né? Tem um mapa que ele vai terminar, igual qualquer trabalho que a gente faz, né? Ó, fechei, dezembro de 2020, fechei. Poxa, mas agora é meio do ano de 2021, vamos dar uma olhada de novo nele, porque, olha, as patentes, elas podem caducar, as patentes, elas podem não ser concedidas, concorda? Então, assim, existe, como todo trabalho, uma atualização, né, que tem que ser feita. Então, você pode pegar qualquer empresa que vem aqui e fazer a sua atualização. Isso eu respondi direito. Entendido. Desculpa ter interrompido aí, mas... Adoro quando me interrompem. Pode me interromper, tá? Eu gosto quando me interrompe mesmo. Pelo menos está prestando atenção. Pode interromper. Aqui, gente, olha que interessante também. Aí é porque eu sou apaixonada por esse trabalho. Por isso que eu falo que é interessante, né? Que eu gosto desse trabalho. Você tem a Shell. Aí a Shell, ela aparece também fazendo análise de atores, né? Pós-roadmap. Isso aqui é tudo pós-roadmap. Então, isso aqui é uma análise, tá? É uma análise muito pontual, muito simples que eu estou mostrando, né? A gente pode ir a fundo da Shell, entender mais, pesquisar mais as patentes dela, porque nem sempre a minha busca é com a palavra-chave da empresa, né? Mas às vezes a gente acha a empresa tão importante, eu falei, para tudo. Agora vamos só cruzar Shell, o biogás, etc, entendeu? Porque a gente vai deixar mais coisas. Então, a gente tem o estágio atual, o biogás, equipamentos, acessórios, né? E a médio prazo, estágio atual, ela comercializa lubrificantes para motores a biogás, a Shell, né? Mas não atua na sua produção. Então, a Shell está metida nisso. Né? Aí você pergunta assim, hoje ela está metida, né? Dia 22 de fevereiro, a gente tem que fazer esse trabalho terminou, vamos dizer assim, ano passado. A gente tem que fazer uma revisão, claro, e validar o trabalho que foi feito há uns meses atrás, né? Então, com certeza. Agora, médio prazo, poxa, a Shell, ela está com patente, pedindo patente, aí eu botei aqui a descrição da patente. Tratamento de palha, com ácido sulfúrico, produção de etanol 2G, resíduo líquido desse processo, é usado para geração de biogás, etc. Então, a Shell também já está metida lá com a questão do biogás, né? E até no clean-up, né, do processo. E aqui, rapidamente, alguns resultados que a gente pode destacar. A gente pode destacar, isso aqui não é nem para discutir os resultados, é só para mostrar o seguinte para vocês. Eu posso ter um olhar em relação aos drivers. Então, eu posso pegar os drivers, como, por exemplo, o driver pré-tratamento, o driver produto, e entender como é que o pré-tratamento, esse processo de pré-tratamento, ele está sendo... como é que ele está evoluindo ao longo do tempo ou não evoluindo? Está se fazendo mais de tratamento? É mais do biológico? É mais do químico? É mais do físico? Então, eu posso ter um olhar tecnológico só, como também produto. Que produto? O que está aumentando mais nessa tendência do meu mapa? Poxa, está aumentando muito produção de fertilizante, está aumentando muito produção de palha de milho, arroz e trigo, principalmente da China. O que eu posso ter um olhar?
eu posso ver, como a gente já viu, olhando rapidamente, que os players, eles são bem diversificados. Eu tenho Novozymes trabalhando com isso, que é de enzimas, a Shell, a Texaca, a Sinopec, a Iogen, alguns institutos de pesquisa, como a Academia Chinesa de Ciência, né, etc., universidades também trabalhando com isso. Posso ter um olhar por empresa, né? Como, por exemplo, a Novozymes, que demonstrou seus esforços por um tratamento enzimático, a Shell, que está trabalhando muito com lubrificantes, que comercializam lubrificantes para motores a biogás, possuem patentes já que visam o aprimoramento de processos de pré-tratamento, então, são as tendências diversificadas da Shell, como a gente já falou, né? A Texaco também. A Academia de Ciência, com várias atividades de P&D é o tema. Aí também se identifica, estudando, claro, né? Aí a questão muito no teu estudo. Puxa, tem pouca coisa sobre o uso de maquinário de coleta de resíduos agrícolas, a gente lê muita coisa sobre dificuldade de logística e transporte, tá? Então são análises também muito qualitativas, né, que a gente vai fazendo. Alguém quer perguntar? Eu estou terminando também, mas chama um exemplo, estou terminando. Se alguém queria perguntar. Bom, e aí, assim como o de palha, né, você pode também estudar outros biogás a partir de outras fontes, né? Então, aqui só um exemplo que a gente pode, e a gente pode não, a gente deve estar alinhado com o nosso interesse, né? Brasil, claro. Né? Então, pegando essa reportagem aqui, também não é uma coisa, né, gente? Essa reportagem foi de 2019, eu também não acompanhei totalmente essa pesquisa dessa empresa, né, de engenharia ambiental lá em Goiás, né? Mas, assim, poxa, está contando lá, né, que a linhaça, né, que é um resíduo, né, que a gente tem pastoso, né, que ela vem da destilação fracionada da cana-de-açúcar, do caldo da cana-de-açúcar, a gente está dominando isso, né, e a gente tem uma tecnologia que permite extrair biogás, tal, então existe toda uma tendência aqui no Brasil também para a vinhaça. E a gente faz a mesma coisa, por exemplo, da vinhaça que a gente fez, tá? Faz lá os seus players que vão aparecendo, etc. Né? Então, por exemplo, mesmo foco, eu também tenho outros players aparecendo, diferentes que eu apareci da palha. Olha o detalhe, né? A química, né? É muito detalhada, né? Então, assim, a gente tem nem sempre os mesmos players, apesar de eu trabalhar com biogás, né? Eles vão ser os mesmos. Então, então eu tenho aqui a Shell aparecendo aqui, a GE, a Texaco, mas eu tenho players diferentes aparecendo também nessa nova fonte de matéria-prima. Então, eu tenho aqui a China também aparecendo aqui, fazendo parceria, etc., né? E os análises, os atores. Então, aqui aparece a GE, eu destaquei aqui a GE, não necessariamente os meus drivers, MES e micro, vão ser exatamente iguais, tá? Mesmo trabalhando com biogás, mas como eu mudei a fonte de matéria-prima, aqui eu tenho a vinhaça como matéria-prima, né? Eu posso ter, quase todos são iguais, né? Mas posso ter alguma diversificação, e eu vou ter tendência diferente. Então, por exemplo, a GE, ela está trabalhando nisso. Por que ela está no ponto zero? Ela falou lá que está mexendo com isso porque ela está trabalhando com motor a biogás. E já no médio prazo, a gente identificou patente da GE, né, pedindo patente, já fazendo a geração de biogás com pós-tratamento, do digestato, onde usa sais que aumenta o caráter nutricional do fertilizante. Aqui também a gente tem a GE no médio prazo com outra tendência. E para fechar, né, gente? A gente tem inúmeros exemplos de roadmaps para mostrar, né? Mas o que é para a gente poder fazer uma síntese rápida, né? Que roadmap que eu acho que serve? A importância da gente entender a tecnologia para o presente e para o futuro. Né? Ele é uma ferramenta de planejamento estratégico onde alinha mercado, produto e tecnologia. Após roadmap, poxa, alguém pode perguntar, você pode fazer análises econômicas, né? Não vai entrar análise econômica no roadmap, CAPEX, OPEX, não vai entrar, tá? É tecnológico. Mas eu posso, a partir do roadmap, claro, identificar um processo interessante, uma tendência interessante, uma trajetória tecnológica interessante, e a partir disso querer me ajudar a pensar em algum investimento.
Claro que tem a questão de logística, fonte de matéria-prima, milhões de questões envolvidas. Mas eu digo que o mapa tecnológico é uma etapa que tem que vir antes de qualquer etapa de análise de investimento. Tá? Assim como estudos de mercado geral, claro. A gente identifica, como eu falei, janelas de oportunidade, parcerias, concorrentes, inovações incrementais e radicais. Posso fazer estudos de inovação acadêmico? Posso. Né? Se eu mexer um pouco com as patentes, posso fazer estudo de TRL, né? De maturidade tecnológica? Posso. Também a gente faz. Né? A gente pode pegar um mapa e, a partir daí, o céu é o limite. E as análises, como eu falei, as análises estratégicas dos resultados da fase pós-prospectiva, ou seja, pós-roadmap, fornecem um modo de identificar as tendências ou as rotas dominantes de determinado setor, processo e produto. E é aquilo que eu falei, tem que focar. Né? Posso fazer roadmap de petróleo? Não dá. Tá? Vai fazer um estudo da tendência de petróleo. Agora, um mapa onde vai entrar tudo, não vai. Eu foquei só em biogás específico de uma matéria-prima, e vocês viram como o mapa já ficou todo cheio de trade. E o biogás, defendendo um pouco ele, né? Eu falei de biogás, e embora o biogás ainda represente menos que 1% da matriz energética do Brasil, do país, é um mercado que vem crescendo em média 30% ao ano, e a gente acompanha isso direto, a gente sabe que é mesmo, né? E aqui, depois, existem vários trabalhos acadêmicos, né? Teses, dissertações, andamento e defendidas, né? A gente tem artigos, trabalha muito com isso, nessa área, né? E é isso aí, gente. Obrigada aí pela atenção. Acho que eu falei demais. Tá? 10h15. É isso aí. Agora a gente tem começado um pouquinho atrasado, tá? Obrigada aí pela atenção de vocês. Suzana, muito obrigado. Brilhante apresentação. Não sabia que o mapa de roadmaps tinha uma abrangência tão grande, tão importante, como você mostrou que temos, né? Agora está aberto para perguntas. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Oi, sim. Paulo, aqui é o professor Marcelo Colomé, Suzana. Eu tenho uma pergunta assim. Bom dia primeiro, eu entrei um pouquinho atrasado, acabei não tendo oportunidade de dar de bom dia a todos. Suzana, vendo a sua apresentação, me parece, dá a entender que, no caso do biogás, até pelas diferentes tipos de aproveitamento que a gente tem, desde dejetos suínos, vinhaça, etc. e tal, a gente vai ter uma série de trajetórias tecnológicas possíveis. Tá? A gente percebe que na seleção das tecnologias dominantes, você tem uma série de trajetórias tecnológicas e, em função da escala e da eficiência, você acaba tendo uma tecnologia que se destaca. Mas, no caso do biogás, a gente percebe que muitas das trajetórias tecnológicas, até em função da pequena escala de produção local, ela se destina a usos muito pontuais e muito localizados. Então, é uma empresa que desenvolve todo um sistema tecnológico para utilização na sua própria unidade fabril, enfim. Por que eu estou colocando isso? Aí é a minha pergunta. É possível que, em função dessa pequena escala de produção, a gente não tenha a seleção de uma tecnologia dominante, e sim a gente tenha diferentes rotas tecnológicas aí, aproveitando os seus nichos de mercado, no caso do biogás? Não sei se ficou claro um pouco a minha... Não, olha só, Marcelo, pelo que eu estudei, né, desse trabalho, né, de biogás, na verdade, as rotas, os processos de produção não são muito diferentes, entendeu? Uhum. Você tem sempre aquele... Eu mostrei aquela figurinha, né? Você tem sempre o pré-tratamento, o tratamento, né? O que vai... o digestato, que é importante. Então, dentro da minha pesquisa, eu não via rotas diferentes, tá? Eu via... eu analisei empresas... Player, né? Que às vezes são muito mais focadas no pré-tratamento, outras na análise de pós-tratamento, outras que estão produzindo o biodigestato, né? Outras que focam no processo de biogás, né? Então, isso eu concordo com você. A gente tem muita produção interna, né? Né? Produzindo fertilizante, principalmente, né? Que é uma oportunidade de produzir fertilizante.
e para o Brasil é importantíssimo, já que, querendo ou não, a gente é um país agrícola, né? A gente precisa de fertilizante, tem déficit da balança comercial de fertilizante absurda, né? Então a gente tem que ter, é importante o biofertilizante, mas pelo meu estudo do biogás, eu não vi rotas diferentes, eu vi players focados em diferentes, né? Agora, o que vai diferenciar, isso sim, se você for mais a fundo no biogás, e aí eu não fui, quando você compara nas fontes de matérias-primas o rendimento, né? E aí sim, porque, por exemplo, na palha, a palha é ruim a beça para você quebrar, né? Tem aquelas as etapas de pré-tratamento que você tem que quebrar para poder você obter o que você quer, né? Então, a questão da lignina. Então, isso, às vezes, encarece o processo, isso dificulta. Então, se você trabalha, por exemplo, com outros tipos de matéria-prima, por exemplo, lixo, pode ter algumas vantagens que você não vai ter na palha. Entendeu? Então, o que eu vi muito são a questão principalmente as fontes das matérias-primas para fazer o biogás. O que vai determinar, talvez, seja a disponibilidade local da matéria-prima, né? Exatamente. Disponibilidade. Vai fazer com que tenha mais perto, né? Exatamente. Ô, professora. Oi? É o Aldrin. Não, então, só para eu entender o que o Marcelo perguntou também. Então, o Technology Roadmap vai depender... Não vai existir, então, uma trajetória tecnológica para cada fonte para o biogás? Uma trajetória tecnológica? Não. Porque se você usar, congelou ele. Se você olhar depois, com calma, a apresentação, os drivers, inclusive, da vinhaça e os drivers da palha, eles são praticamente iguais nesse caso, entendeu? Ou seja, são os parâmetros de processo que não vão variar muito, o digestato que tem que estar lá, as etapas tecnológicas que tem que estar lá, entendeu? Então, não vai variar. O que vai variar, claro, como eu falei, é o processo tecnológico, principalmente da partir da matéria-prima. Acho que ele congelou. Congelou. Ô, Suzana, eu posso te fazer um comentário com você? Claro. Eu tenho artigos, alguns artigos, que foram usados em patentes, em aprovação de patentes nos Estados Unidos. Eu já mostrei para o Virgílio, inclusive, essas aprovações de patentes com citação de trabalhos que eu tenho. E eu fico muito intrigado, porque essas patentes nos Estados Unidos, mesmo por empresas e até pessoas que não são empresas, eles aprovam até algoritmos de resolução de problemas. E aqui no Brasil, para a gente fazer a aprovação de alguma patente, é muito complicado fazer. Por que existe essa disparidade tão profunda entre uma aprovação de patente nos Estados Unidos, que são qualificadas até, e no Brasil a gente tem essa dificuldade para aprovação de patente? Então, Paulo, isso aí é uma questão de primeiro que está aumentando bastante, né, a filosofia de patenteamento, né, e é um choro, assim, do brasileiro em relação ao mundo, né, porque a gente patenteia muito menos que vários países em desenvolvimento, inclusive, né, a Coreia já passou a gente há muito tempo, etc., e outros. Então, aqui no Brasil, isso é uma questão até que foge um pouco aqui do tema, né, mas pelos meus estudos, minha experiência, né, a gente tem o NPI, né, e que tem um pessoal altamente qualificado trabalhando, né, eu conheço o NPI, eu conheço os técnicos, vários técnicos, e ex-alunos e alunos, só que a gente tem um problema de quantidade de pessoas, né, então se a gente conseguisse mais gente trabalhando e segmentado por setores, a gente tinha um patenteamento, né, uma maior agilidade no patenteamento. Isso é questão de o que a gente chama como é que é o nome do termo, que até deu branco agora, o nome tem um nome específico, o tempo que você deposita a patente, o tempo que a patente vai ser concedida, né? A tendência é ter estudos que seja cada vez menor esse tempo. E aí, em relação à quantidade, é aquilo que eu falei, né? A cultura, graças a Deus, está mudando na universidade, né? De incentivar o pesquisador a patentear.
Tá? Eu estou falando isso hoje, claro que a gente está pensando no meio da pandemia, que parou muita coisa, diminuiu muita coisa, então eu estou falando isso como se a gente tivesse há um ano atrás comentando sobre isso, entendeu? Então a gente tem que ter mais gente patenteando e o NPI tem que ter mais recurso, né? E não falta gente boa para agilizar isso aí. Então é isso que eu posso dizer, entendeu? A gente comparar isso com os Estados Unidos até é triste, né? Alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Oi, Paulo. Eu queria dar Tudo bem? tudo bem. Agradecer por ter visitado. Eu estou muito contente de retornar para a Suzana, porque a Suzana, com todo o cuidado que ela fez nesse trabalho. Eu só queria comentar uma coisa, Suzana. Você falou que a inteligência artificial ia ser Isabel, desculpa, eu não estou ouvindo direito. Vocês estão ouvindo? Desculpa. Eu também não estou conseguindo ouvir, não. Deve estar havendo alguma interferência. Não, é. muita interferência. Não, está ruim. Vou até tirar o meu som quando você fala, mas eu não estou ouvindo direito, não. Deixa eu ver. Melhorou? Melhorou? Bem, muito. Eu acho que a gente fica com muita interferência, né? Não, eu queria cumprimentar o Paulo pela organização excelente, a Suzana pela palestra, que foi ótima, e ver que o entusiasmo no assunto continua igual, ou mais até, um assunto apaixonante. E aí eu gostaria de te fazer uma pergunta. Tu comentasse que a inteligência artificial ela ficaria, digamos, muito caro, mas você não enxerga assim, alguma etapa do roadmap em que o IoT, por exemplo, poderia ajudar e de repente, começar a introduzir? Ótima pergunta, Isabela. A gente tem que melhorar, né? A gente tem que melhorar. Assim, eu não sou especialista em inteligência artificial, longe disso. Né? O que eu sei é que a gente lê, né? Estuda assim, mas eu não sei disso. Esse trabalho é muito analítico, tá? A gente estuda muito o assunto, tá? Então, assim, eu acho que a inteligência artificial aí poderia ajudar na montagem, de repente, de algumas tendências além do mapa, entendeu? Mas essa pergunta é interessante porque a gente está buscando, tá? Coincidentemente, alguns especialistas em inteligência artificial e mostrando o mapa e fazendo com essas pessoas, essas equipes, pensem junto com a gente também, porque olha só, eu não abro mão, tá, dos meus resultados, porque fazer cluster de palavras-chave, fazer cluster de tendências, isso aí, tudo bem, entendeu? Eu sei fazer também, sabe, os clusters, todo mundo sabe, né, existe, inclusive, softwares grátis até, né, onde está sendo falado mais isso no mundo, aonde está sendo destacado mais isso, entendeu? Então, isso é interessante, mas isso não vai a fundo na tecnologia. Então, assim, eu não estou descartando, você perguntou, bem pertinente essa pergunta, tá? A gente está estudando isso também, tá? E estou aberta para isso. Então, de repente, algum de vocês que está assistindo e fala assim, poxa, interessante isso, eu tenho uma ideia legal que a gente pode bolar uma coisa junto. Maravilha, entendeu? Agora, eu não abro mão dos resultados micro. Ah, não, sem dúvida, sem dúvida. Agora, essa pergunta que você está fazendo, muita gente me pergunta, entendeu? Muita gente. Você não consegue fazer? Eu queria um software que pegasse isso aqui e jogasse ali no mapa e está resolvido o meu problema. Eu falei, cara, eu também queria, entendeu? Mas eu não consegui vislumbrar isso, entendeu? Então, assim, a gente está conversando com as pessoas, por isso que eu falo em nome da inteligência artificial, né? Porque especialistas mostrando a metodologia, mostrando a base de dados, sabe? Porque não vão chegar para mim e falar, não, vou fazer um mapa aqui de palavras-chave. Isso eu sei fazer, entendeu? Mas assim, o que eu posso ajudar? Porque o mapa, ele funciona como para um tomador de decisão, como uma janela de oportunidade, né? Eu consigo estudar isso. E assim, quem vai receber o mapa, seja até nós mesmos, né, que vamos fazer as nossas análises pós-julgamento, não tem jeito, a gente vai ter que estudar, entendeu? É analítico mesmo.
Não, eu acho que eu estou de acordo. Mas assim, eu acho que eu não estou descartando, tá? Porque eu também quero evoluir, mas eu não consigo enxergar no momento, sabe? Além de clusters e, né? E isso aí a gente faz também, que eu nem mostrei, tá? Mas isso aqui para mim ajuda o quê? Tá se falando muito disso naquela região do mundo sobre pré-tratamento, ok, entendeu? Mas não é um trabalho de Big Data isso. Né? A gente sabe que a Fiocruz faz trabalhos de Big Data espetaculares. Eu conheço a Fiocruz em Big Data, que uma das coisas que eles fazem, né, entre outras, que eu sei, do Jorge, que é interessante, ele tem um software, né, e mapeia também a palavra malária, onde está se falando mais, em que região, quais redes sociais que está se falando mais malária, e aí pega o Twitter, Facebook, sei lá, essas milhares de redes que tem, e já identifica para onde pode começar a atacar o problema. Só que o nosso caso é diferente, né? Pois é. Então, assim, também não é Big Data. Eu digo que o Roadmap é microdata. Entendeu? Não é um trabalho de Big Data. É diferente. Sem desvalorizar, que é importantíssimo. Lógico, não. Mas é importantíssimo. Aliás, os dois têm que vir junto, né? Mas isso que você falou é super pertinente, Isabel, porque eu acho que estou aberta, tá? Se tiver alguma ideia aí, pode, vamos pensar. Vamos ver. Obrigada, hein? Obrigado. Nada, estou à disposição aí. É isso, gente. Mais alguma pergunta aí? Estou à disposição aí. Professora, eu tinha perguntado, só que minha internet caiu aquela hora. Fala de novo. Agora tá legal, pessoal. Não, eu tive que desligar tudo e ligar de novo. Eu perguntei se para cada fonte, né, do caso do biogás, teria um technology roadmap, e se mais à frente, eu acho que talvez pode acontecer talvez uma intersecção, né, entre a tecnologia usada por cada fonte, acaba talvez gerando, não sei, produzindo uma tecnologia que vai servir para 2, 3, 4, 5 tipos de fonte. Ótima pergunta, gostei. Às vezes, a gente junta no mesmo roadmap fontes diferentes, tá? Ou tendências diferentes. Tá? Porque, por exemplo, quando eu fiz esse roadmap de vinhaça, foi bem depois desse do de palha. Né? Então, não tem. Mas eu poderia, no caso, analisando os dois, fazer um roadmap só de biogás de palha e biogás de vinhaça. E aí eu uso o artifício de design, que eu sou zero de design, mas assim, basta ser o artifício mais simples do mundo. Que aí eu uso com setinhas diferentes coloridas. Aquele player que está tratando aquele driver de palha vai ser azul. O de vinhaça vai ter a setinha vermelha. E o que está tratando dos dois vai ser preto. Então, às vezes, eu consigo juntar no mesmo roadmap mais de uma fonte de matéria-prima. Porque você falou bem, eu posso ter player que está trabalhando com os dois. Tá? Então, eu já fiz trabalhos, por exemplo, no Senai, e Marcelo, não sei se ele está aí ainda, deve estar, que a gente trabalha com adesivos. O nome do roadmap adesivos sustentáveis, adesivos de últimas de grande performance, e assim, aí eu analisando, fazendo a minha etapa pré-roadmap, eu descobri, aí tem aquela etapa de sustentar e fazer uma busca aleatória de artigos. Eu falei, interessante, tem empresas que trabalham só com adesivos sustentáveis, outras com adesivos de grande performance, e outras com os dois. Aí, nesse caso, eu tenho todo mundo no mesmo mapa. É interessantíssimo. E aí, como é que eu vou fazer? Para não ficar aquele pessoal horroroso. Aí eu coloquei setinhas de cores diferentes. Porque é interessantíssimo. Você vê player que trabalha com um, trabalha com o outro, trabalha com os dois. Então, isso que você falou é legal. A gente pode, no futuro, pegar esse roadmap de palha e juntar e fazer o de vinhaça dentro. Vai aparecer. A gente viu que aparece coincidente, né? Fechar, puxar,
aparece, mas você vê que não aparece a Global Times, por conta da questão de biotecnologia, que precisa da de palha, não precisa do outro. Entendi. Obrigado, professor. Eu acho que foi esse perguntou. Aham. É isso. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta para ser feita à professora? Então é isso, Suzana. Eu acho que muito obrigado pela tua apresentação. Eu te solicito que envie a apresentação para eu poder fazer a divulgação desse teu webinar, e eu estou gravando também, tá? Então, devo divulgar as duas coisas conjuntamente, a tua apresentação, junto com a gravação, tá ok? Muitíssimo obrigado, foi brilhante a palestra, muito legal. E eu recebi aqui vários elogios, tá bom? Obrigada, gente. Um abraço a todos.